Olá, queridos alunos, tudo bem? Faz tempo que a Pro não traz um vídeo explicativo para vocês, pois hoje eu decidi trazer um vídeo explicativo sobre frações. Então, nós vamos apenas, primeiramente, lembrar o que são frações. Frações são partes de uma figura inteira. Então, vou dar um exemplo. Essa minha tira é a minha figura inteira. Ela está dividida em 3 partes. Então, como é que eu represento isso? 1/3, vamos entender. Denominador é o meu número de baixo e ele me mostra em quantas partes está dividida a figura. Numerador é em quantas partes eu peguei essa figura. Então, vou dar um exemplo. Pronto. Peguei uma parte para mim, de 3 partes, que era a minha figura. Quanto a isso, eu acredito que vocês já estão craques, tá bem simples, certo? Então, depois das frações, nós vamos para as frações equivalentes. Aqui eu coloquei 2 frações que são equivalentes, e vou mostrar para vocês por que elas são equivalentes. 1/2. Eu tenho uma figura dividida em 2 partes, denominador 2, e peguei uma parte para mim. Olha o número 1 em cima, certo? Essa é uma figura. A figura de baixo será o 2/4. Ela está aqui. De 4 partes, eu peguei 2 partes para mim. Peguei 2/4. Olha só, quando eu alinhar uma figura encostadinha na outra, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que 1/2 representa a mesma coisa que 2/4. A diferença é que a figura está dividida em partes diferentes. Essa está dividida em 2 partes, eu peguei uma só para mim. E essa está dividida em 4 partes, eu peguei 2 para mim. Então, nós acabamos de descobrir uma equivalência. A palavra equivalente significa valor igual. Então, eu tenho várias opções. Com as tirinhas fracionadas, que são essas tirinhas, nós conseguimos, alinhando, perceber que frações são equivalentes e quais não são, certo? Então, acabamos de fazer uma fração equivalente. Vamos agora para uma fração imprópria. Vou dar um exemplo para vocês. Frações impróprias, relembrando, é quando o meu numerador é maior que o meu denominador. Professora, se eu tenho uma figura dividida em 3 partes, como é que eu pegarei 8 partes? Aí vem o segredo. Eu precisarei de mais de uma figura, certo? Então, vamos lá. Eu preciso de 3 partes. Precisa estar dividida em 3 partes a figura, certo? Essa figura está dividida em 3 partes. Peguei as 3 partes para mim. Só que não é suficiente, porque eu preciso de 8. Então, aqui tem 3. Peguei outra figura dividida em 3 partes, mais uma. Tenho mais 3. 3 mais 3, 6. E tenho uma terceira figura, dividida também em 3 partes, e peguei 2. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peguei 8 partes. Então, a fração imprópria, ela me diz que uma figura só não é suficiente. Eu preciso de mais figuras, certo? E a partir do momento que eu tenho frações impróprias, você vai descobrir que essa fração imprópria, ela pode se transformar num número misto. A professora já explicou para vocês que número misto é quando eu tenho um número inteiro junto com uma fração. Então, tá misturado, por isso que chama número misto. Então, essa fração de 8/3, que a gente viu aqui atrás, certo? Eu passei ela para cá e transformei ela numa minha fração imprópria num número misto. Como eu fiz isso? Eu descobri que daquelas figuras, olha só, eu peguei uma inteira, 2 inteiras, eu peguei 2 figuras inteiras para mim. Olha o número 2. E peguei da última parte, ó, 2/3 de 3 partes, eu peguei 2 para mim, dando um total de 8 partes. Então, nós acabamos de transformar uma fração imprópria em um número misto. Espero que vocês tenham gostado.
Vou até explicar aqui para vocês mais uma vez, que eu acho que vocês se lembram da aula. Professora, como eu faço para pegar esse número misto e transformar na fração imprópria? É muito fácil. Eu pego o meu denominador e multiplico pelo meu número inteiro. 3 vezes 2, 6. E o 6, que foi a minha resposta, eu somo com o numerador. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8, certo? E o meu denominador permanece igual. Então, acabamos de transformar um número misto em uma fração imprópria. Espero que vocês tenham gostado e por hoje é isso. Um beijo!